e o dia. A gente quer agradecer esse espaço e tempo que vocês reservaram para a gente falar um pouco sobre análise de vulnerabilidade. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois o Matheus também vai se apresentar e nós vamos falar sobre a parte conceitual e também mostrar como que a plataforma Vicarious nos ajuda na remediação automatizada de vulnerabilidades. Lembrando que esse webinar faz parte da Trilha Segura. São 3 encontros que nós temos. Hoje é o primeiro, né, desse ciclo 2025. Eu sou Carlos Eduardo Pelosi, sou responsável pela unidade de consultoria da Visual Systems Consulting. Matheus, fique à vontade para se apresentar também. Está aí com a gente. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado a todos aí pela presença. A gente realmente faz muita questão de compartilhar em todos esses momentos que a gente pode compartilhar conhecimento. A gente sempre acha isso bem relevante, né? E me apresentando, além de desenvolvimento de negócios, eu também sou responsável hoje pelo território do Brasil aí dentro da Vicarious. Bacana. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado pela participação. Agradecer também o Luan e o Bruno, a nossa equipe de marketing, que deu todo o respaldo e suporte para que o webinar acontecesse e caminhasse bem. E falando de vulnerabilidade, né, aqui tem 3 questões para a gente fazer já uma reflexão inicial, né? A sua empresa hoje possui um ciclo de gerenciamento, esse gerenciamento periódico de vulnerabilidade, né? Porque a gestão de vulnerabilidade a gente sempre encaixa dentro de um ciclo de gestão, onde eu tenho sempre uma avaliação, uma correção, uma checagem daquele que funcionou, depois uma nova avaliação, correção, né? Ou seja, um ciclo que a gente consiga colocar dentro de uma linha do tempo e fazer uma gestão das vulnerabilidades, né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. A sua empresa possui hoje esse ciclo de gerenciamento periódico, né, de vulnerabilidade? Uma primeira questão para a gente ponderar. Aqui também é uma segunda questão, né? Quando existe a correção dessas vulnerabilidades, né? Quando você para e dedica tempo para corrigir aquilo, quem é que está corrigindo? É sua equipe interna? É um prestador de serviço? É uma empresa que faz isso? A terceira que te ajuda? Quem é que está fazendo essa atividade? Então, quando existe esse momento para a gente ir lá, tampar os buracos, remendar, fazer uma atualização importante, algumas melhorias que são embutidas dentro dos produtos que fazem as atualizações, quem é que está executando isso, né? Fica o nosso segundo ponto para a gente refletir. O primeiro ponto, a gente falou de gestão do ciclo periódico. Segundo ponto, quando eu entro para fazer a correção, quem é que faz? E o terceiro ponto, quando foi a última execução que você fez, né? Quando foi o último momento que você identificou que você tinha vulnerabilidades dentro do teu ambiente para corrigir, né? A gente sabe que isso tem em todos os ambientes, isso é uma prática constante de vulnerabilidades que vão aparecendo, mas quando foi que você foi lá e gerou uma fotografia ou identificou que você tinha vulnerabilidade, né? Então, são esses 3 pontos que eu queria deixar como reflexão inicial para a gente fazer, porque no nosso tema hoje é vulnerabilidade, como é que a gente automatiza isso e reduz esse ciclo todo, né? E a nossa conversa hoje vai ser em torno disso, né? Falar um pouco sobre esse cenário de ameaças nos nossos ambientes, né? Um aumento das vulnerabilidades, e vocês percebem isso no dia a dia, mas a gente vai trazer um pouco de número para falar para vocês sobre como que isso está nas empresas hoje de forma geral. Vamos falar um pouco sobre a plataforma Vicarious, que é o grande motor dessa automação, né? Qual é a motivação, qual é o valor agregado que ele traz. Também vamos fazer uma apresentação, né? O Matheus vai fazer uma apresentação prática, né? De como é que ela funciona, né? Das principais recursos. A gente vai trazer também alguns resultados práticos que a gente tem coletado. E aí, como é que a gente resolve essa equação toda, né? Quais são as soluções integradas para fazer a gestão do ciclo e a remediação dessas vulnerabilidades, né? Então, nós vamos percorrer um caminho aqui. Lembrando que esse é o nosso primeiro encontro, o próximo encontro é na próxima semana, próxima terça, também às 10h30, nós vamos falar um pouco sobre assessment de segurança da informação baseado em frameworks, não em um único framework, né? Nós vamos falar como é que a gente faz isso baseado em um conjunto de frameworks que a gente utiliza para fazer o assessment, ou seja, o diagnóstico de segurança da informação
que ele sai, obviamente, com um roadmap do que eu tenho que fazer, né? Então, na próxima terça-feira, 18/3, às 10h30, a gente faz o nosso segundo encontro, onde nós vamos falar dessa visão geral de assessment baseado em frameworks com o roadmap de segurança da informação. Então, aqui, bem rapidamente, quem somos nós, né? Quem é o grupo Visual Systems e Vicarious? Aqui um pouco mais para falar. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de gestão. Quando fala de gestão, tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Então, a gente sempre olha não um produto pontual ou uma ação pontual, mas a gente está olhando todo, né? Como é que a gente vai para o ciclo, né? E nós estamos presentes no Brasil, na América Latina, são quase 30 anos de vida, né, da Visual Systems, com 3 unidades de negócio, 110 colaboradores, né, uma forte presença no estado de São Paulo, mas também presença forte Paraná, Triângulo Mineiro, e outros estados do Brasil que a gente... Eu estava comentando sobre a questão da gestão, né, de vulnerabilidade, porque que isso faz parte do nosso escopo falar desse assunto, né, porque nós cuidamos aqui dentro do grupo Visual Systems de 3 frentes, né, uma frente que cuida de gestão e governança, que se encarrega de fazer planejamentos, roadmaps, visibilidade. A gente cuida de execução de projeto e a gente toma conta depois na parte de operações, né? Seria o controle, a sustentação. Então, esse ciclo PDCA, a gente tem nas nossas unidades hoje, os nossos produtos bem interessados a isso, né? Então, são 3 unidades de negócio que cuidam de gestão, planejamento, execução de projeto e a parte de sustentação, a parte de tomar conta da observabilidade, né? Falando um pouco mais especificamente sobre a unidade de negócios de consultoria, e esse assunto está ligado a essa unidade, a essa expertise, a esse grupo de pessoas, tem o papel de business partner, né? Então, para a gente, acreditamos muito na TI business partner, uma TI muito mais integrada ao negócio, andando junto ou até na frente do negócio, dependendo da estrutura da sua organização, um alinhamento muito grande entre o físico, o digital, as integrações que são necessárias. E a gente tem um conjunto de serviços que cobrem essa estrutura, né? A gente fala muito de plano estratégico de TI, o tradicional PDTI, mas é a estratégia da TI, né, transformada num plano, trabalhar com gestão de projetos e processos, falar de segurança da informação, proteção de dados, privacidade e consultoria especializada, né? Então, os principais serviços que nós temos estão aqui, né, são esses conjuntos de serviços que a gente trabalha, e todos eles têm resultados bastante interessantes, né? Então, a estratégia de TI, a gente olha e prepara a organização para 3 a 5 anos. A parte de processos e projetos, a gente estrutura PMO, estrutura a forma de projeto, estrutura a forma de lidar com o processo, aumento de maturidade, indicadores, né? Tudo vem do foco de gestão de projetos e processos dentro da tecnologia. A parte de segurança da informação, que é o que nós vamos falar hoje, né? Então, as nossas experiências é aumentar o score de segurança em 30% em até 6 meses, redução de vulnerabilidade em até 20% nos primeiros 3 meses, a parte da educação de colaboradores na parte de engenharia social, né? Então, são alguns resultados que a gente tem coletado. Na parte de privacidade também, né? Ou seja, o aumento de maturidade cumprindo aqueles requisitos que são essenciais para se atender LGPD e também GDPR ou alguma outra legislação do mundo, principalmente as legislações americanas, né, que tem bastante relacionamento com o comércio internacional, e projetos que são inovadores, né, soluções que a gente pensa fora da caixa junto com os nossos clientes para poder fazer o atendimento ao negócio. Aqui são alguns dos nossos parceiros, né, que são parceiros bem tradicionais. Vicarious é um dos nossos parceiros, juntamente com outras soluções que complementam o nosso portfólio todo, né? Mas aqui eu vou passar agora a bola para o Matheus, que vai falar um pouquinho de quem é a Vicarious, como que a Vicarious funciona, como que ela trabalha, alguns dados interessantes, né, Matheus? O Matheus separou para trazer Exato. para a gente. Eu vou abrir aqui uma outra apresentação, só um segundinho, o Matheus poder compartilhar o material dele. Prontinho.
Maravilha, muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, obrigado a todos aí pelo tempo disponível, né? Hoje, quem é a Vicários, né? Vicários, na verdade, é uma empresa voltada para a automação do processo de gestão de vulnerabilidades, certo? No próximo slide, vocês vão ver, inclusive, é, a nossa missão, que é justamente ser uma referência dentro desse ambiente de gestão de vulnerabilidades. Carlos, até queria ver contigo, meu caro, se você quiser, eu posso fazer a apresentação do lado de cá, que eu já emendo, inclusive, na própria demonstração da console. Posso compartilhar por aqui? Você está no mudo. Pode seguir daí, com certeza. Ah, claro. Maravilha. Bom, como eu estava comentando, né? Então, assim, na verdade, Vicários, o nosso objetivo ser o líder aí dentro do mercado de correção de vulnerabilidades, certo? E por que, né, a gente se colocou essa missão, né? Como o próprio slide está comentando, resolver esses problemas é muito mais legal do que somente encontrá-los, tá? E a Vicarious é uma empresa israelense, ela está presente aqui no Brasil desde 2022, né? Hoje eu sou responsável aqui pelo território, mas a gente já tem todo um time montado, tanto de pré quanto de pós-venda, todo montado realmente para poder atender os nossos clientes. A gente já tem suporte em português do Brasil já dentro da solução. E aqui a gente tem alguns dos nossos clientes, né, de diversos segmentos, seja indústria, finanças, tecnologia, saúde, varejo, logística, agro. A gente tem vários players aí que já estão ali conosco dentro desse processo. A própria Visual, né, tem já clientes operando dentro da ferramenta. E por que a gente, mais uma vez, né, por que a gente se deparou com esse desafio e se dedicou e se debruçou para resolver esse desafio, pessoal? Porque o que acontece? O tempo vai passando e o problema ele está ficando cada vez pior. A gente descobriu, né, 40 mil vulnerabilidades, né, o mercado, na verdade, descobriu 40 mil vulnerabilidades no ano de 2024, e a ideia é que a velocidade dessas descobertas continue aumentando. Então, a expectativa que a gente tem é 45 mil. Só que a questão é a seguinte: é um problema sobre outro problema. Só porque você descobriu novas em 2025 não significa que você consertou as de 2024 ou as de 2023. E aí, qual que é o resultado disso, né? É basicamente, isso é até colocado aqui pela FIRST, que é uma organização internacional, é, ela recomenda para os gestores de TI que planejem-se para ter mais tempo e mais custo para gerenciar essas vulnerabilidades. E o que a gente veio para resolver, né? É justamente esse problema, essa demanda. É conseguir, por meio da automação, quebrar esse ciclo e resolver esses problemas, né? E por que isso, né, é importante? Hoje, o delay entre a detecção e a remediação é um dos pontos importantes aí. Isso é uma pesquisa que foi feita pela KPMG dentro do ambiente de SOC. Então, você tem aqui um dos principais, delay entre a detecção, a resposta e a remediação, um dos principais problemas que os gestores de SOC têm hoje dentro do ambiente. E quando a gente fala de ransomware, que é o pesadelo de todas as empresas, né, é a principal causa de execução de um ransomware dentro do ambiente, né, das empresas é justamente uma vulnerabilidade explorada. E aí, quando a gente pega esse processo, né, hoje o principal problema do ransomware está associado à exploração de vulnerabilidades, e a gente olha para o mercado e soma essas duas informações, o problema existe, ele tem impacto real. E a gente tem também mais uma pesquisa aqui onde 60% das corporações entendem que tem um processo de identificação de vulnerabilidades maduro, né? E um dos pontos que, né, acho que está na escola de gestão de todo mundo desde os anos 60 aí, né, você não pode gerenciar aquilo que você não pode ver. Então, a identificação das vulnerabilidades, ela foi um paradigma mais ou menos 4, 5 anos atrás, que foi levantado principalmente aqui dentro do Brasil. Contudo, as pessoas se esqueceram que esse paradigma, ele na verdade, ele tem dois lados dentro da mesma moeda. Você precisa de saber a identificação das vulnerabilidades, mas você precisa de corrigir também. E o que a gente percebe que é um cenário global aí dentro do mercado? 60% dessas empresas entendem que estão maduras na identificação, mas 90%
entendem que não são maduras na remediação. Então, justamente para atacar esse problema que a gente tem de vulnerabilidade sendo descobertas cada vez mais. Os impactos, incluindo para ransomware, dentro desse processo, associado com um nível de maturidade para remediação de vulnerabilidades muito baixo, é para isso que a gente veio para atacar. Né? Então, a Vicarious, né, né, possui um produto que se chama VRX, e a gente até brinca, né, esse mercado nosso ele é cheio de siglas, e uma das siglas mais recentes que tem se deparado aí dentro do nosso mercado é o que eles chamam de CTEM, Continuous Threat Exposure Management. O que a gente está brincando com ela, né? Que não adianta você só fazer gestão, você precisa fazer a remediação, né? E é nisso que a gente vem para endereçar. E essa plataforma que nós temos é uma plataforma que ela atua tanto em Windows quanto Linux e Mac, e ela tem uma extensão muito grande de suporte para aplicações de terceiros. Costuma ser uma das principais dificuldades dos players aí quando a gente está falando de gestão de patch, gestão de remediação dessas vulnerabilidades. Tá? Então, hoje, o que a gente entrega, né, propriamente dito, enquanto ferramenta? Hoje é basicamente um agente, né, que ele vai estar ali fazendo a parte de análise de vulnerabilidades, inventário de software e descoberta dos patches. Então, instalei o agente, já descobri isso tudo aqui dentro da operação. E quando eu tenho uma segunda etapa aí para esse agente, eu consigo fazer a priorização, né? E aí a priorização a gente divide esse processo em dois, né? Eu vou tanto priorizar o nível de risco que esse equipamento possui, que essas aplicações possuem, como também eu vou priorizar a remediação, né? Então, dentre os patches possíveis de serem aplicados dentro desse ambiente, qual patch resolve o problema de segurança e qual patch não resolve? É apenas ali uma atualização para melhorar um bug ou alguma coisa, né, não relacionada à segurança. Tá? Inclusive, pessoal, eu estou aqui compartilhando aí um pouquinho com vocês. Se por acaso, no meio do caminho, vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto, podem jogar aí no chat, não precisa esperar até o final, que a gente vai endereçando aí conforme formos apresentando aí a console. Tá? E, por fim, a gente tem aí a estrutura de remediação. Né? Então, a ideia é que, né, a brincadeira que a gente faz é, cara, se a Vicarious não resolve, ninguém resolve. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui com a automação de patch de sistema operacional, de aplicação de terceiro. A gente vai trabalhar também com a automação de scripts, onde a gente tem uma biblioteca pronta de scripts que já disponibilizam várias correções para vulnerabilidades que são dependentes, por exemplo, de memória, dependentes de configuração, de mudança de chave de registro, a gente já tem isso pronto, montadinho. E a gente tem também o Patchless Protection, que é uma proteção temporária em memória para aplicação de terceiros. Tá? Então, basicamente, essa que é a estrutura aqui que a gente tem. Isso está contemplado dentro de uma arquitetura SaaS, que você pode basicamente ter esse processo instalado apenas tendo o agente no seu ambiente e a console na nuvem e já está funcionando. E, opcionalmente, você também pode ter, sem custo adicional, o proxy, que ele vai basicamente fazer as vias aí do meio do caminho entre a internet e os servidores. Aí, Pelosi, algum comentário, algum ponto aí da parte da visual em cima desses processos que a gente está comentando antes da gente entrar ali na console? Só queria chamar a atenção, você falou do ransomware, né? E essa semana, inclusive, nós publicamos um boletim, né? A Visual tem alguns boletins na parte de segurança da informação que a gente envia toda ocorrência importante, seja de vulnerabilidade ou seja alguma coisa importante no mercado de segurança, a gente envia esses boletins. E esse último boletim que nós encaminhamos, além de algumas vulnerabilidades que foram identificadas, que a gente soltou, nós também enviamos um boletim falando do ransomware Ghost, que é Ghost ou Quang, né, que se ganhou um destaque, né, nas informações do FBI, investigação americana, e ele age ele é diferente dos outros no sentido de que ele não usa engenharia social, né? Ele busca por vulnerabilidades. Então, ele tem duas formas que são as tradicionais de ataque dele. Ele explora a vulnerabilidade e ele, depois que consegue um acesso,
ele utiliza as próprias ferramentas do Windows e dos sistemas para poder criar sua invasão, né, seu domínio, né? Então ele não usa tanto engenharia social, ele é baseado em vulnerabilidade. Então, a gente soltou um informativo, Até estava compartilha comentando comigo dos ransomwares, né? esse documento que eu tenho interesse aí de saber mais. Sim, sim, e saiu, assim, foi mais massivamente divulgado agora, né? Então está aqui, Uhum, né? É esse ranço, eu mando para vocês depois, mando inclusive o boletim, que tem o link, né, para essa página aqui também, fala sobre perfeito. isso, né? Mas ele utiliza essa forma de ataque, né? E ele é bastante inteligente, né? Porque ele usa vulnerabilidade, já está lá, e ele usa as próprias ferramentas do Windows, BitLock, né, e outras ferramentas que o Windows tem como uma forma dele se propagar, dele fechar o seu ataque, né? Perfeito, perfeito. Excelente comentário aí, eu acho que bem relevante para o que a gente está discutindo. E aí, pessoal, eu vou fazer uma breve demonstração aqui da ferramenta, de modo que logo em seguida aí o Pelosi pode concluir ali com o processo de serviços, né, que a própria Visual ela possui aí de acordo com a agenda que a gente tinha, né, compartilhado com vocês, tá? Então, basicamente, o que vocês vão enxergar aqui dentro desse processo é um início, um meio e um fim, né? Um início, a descoberta das vulnerabilidades, o meio é a organização de como que eu monto esse meu ambiente para eu conseguir automatizar os meus processos, e o fim é justamente a automação e os resultados obtidos com a mesma, tá bom? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, né? Para iniciar, a gente tem aqui à esquerda a nossa parte de inventário, né? Então, as aplicações que são descobertas dentro do ambiente, os ativos, os sistemas operacionais. A gente tem também aqui o nível de risco, né, associado dentro de cada um desses ativos, assim como o nível de risco associado a cada uma das aplicações, né? Então, os apps instalados aqui dentro desse ambiente e já classificados de acordo com o que a gente chama aqui de X-Tags, tá? Abaixo, a gente tem aqui as próprias vulnerabilidades, né, o CV Threats, onde a gente consegue ver dia por dia quais são as vulnerabilidades que são detectadas e quais são as vulnerabilidades que foram mitigadas num determinado momento, né? Então, você consegue acompanhar essa performance aí dia por dia dentro dessa estrutura. E, por fim, a gente tem os próprios CVEs ativos, né? Então, o que existe aí dentro desse processo. Então, esse aí é, digamos assim, é o primeiro snapshot, a primeira vista ali que você tem dentro da ferramenta, tá? E aqui você consegue, né, vocês vão ver, é uma ferramenta muito simples de mexer, muito simples de operar, é tudo point and click. Então, você vê que, por exemplo, aqui no dia 17/2, a gente teve a mitigação dessa vulnerabilidade. Se a gente for passar aqui para ontem, para o dia 8, aliás, a gente teve aqui a mitigação dessa vulnerabilidade que foi descoberta há 27 dias atrás. Então, você consegue ver o que está acontecendo tudo em tempo real dentro desse ambiente, tá? E, da mesma forma, você também consegue ver os CVEs ativos dentro desse ambiente, né? Então, eu tenho aqui todos esses processos levantados dentro desse ambiente, tá? Da mesma forma que eu consigo ver mais informações acerca de uma determinada vulnerabilidade, tá? Aí, mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aqui no chat, então, de repente, se quiserem comentar alguma coisa, estamos à disposição, tá? Então, aqui a gente tem o processo de descoberta. Uma vez que eu instalei os agentes, ele já me populou todas essas informações, as vulnerabilidades, as aplicações, o nível de risco, e agora eu preciso começar a organizar essas informações aqui dentro do meu ambiente, tá? Então, para eu conseguir fazer essa organização, eu preciso mostrar para vocês quais são as informações que a gente consegue descobrir para começo de conversa, né? Então, quais são os critérios, os filtros aí que a gente consegue ter. Então, aqui, uma vez que eu tenho esse agente instalado, ele vai me descobrir várias informações acerca de um determinado ativo, né? Então, por exemplo, aqui ele já me fala quais são os updates que são pendentes, né? Então, olha que ele já me traz 4. Olha que, observem que nenhum desses aqui tem um nível de severidade alto, né? Ao passo que se eu for olhar aqui para outro ativo, ele provavelmente vai trazer uma visão distinta de uma aplicação, de um ambiente que está precisando de muito mais atualização, e que essas atualizações
que são de um nível de severidade maior, certo? Então, vocês conseguem ver isso e, inclusive, também ver informações dos próprios identificadores de hardware, dos atributos, né, informações do AD. Esse ativo não está conectado ao AD, mas a gente consegue puxar elas se esse ativo sim estiver conectado, certo? Então, a gente consegue fazer aí esse filtro dessas aplicações, dessas atualizações, tá? E uma vez que eu montei, né, que eu tenho esse ambiente com os agentes montados, a gente consegue criar filtros e criar grupos em cima desses filtros. Então, basicamente, uma vez que a gente tem esse processo, né, montado, a gente vai fazer, por meio desses grupos, a base da nossa automação, né? Então, por exemplo, eu vou pegar alguns casos de uso que são muito comuns aqui para a gente, né? Então, a maior parte das empresas tem dificuldade de reboot de máquina de usuário. Então, o que a gente consegue fazer? Aqui em Substatus, além de análise em apps, se você tiver uma máquina que ela está com um reboot pendente, isso vai aparecer aqui dentro da console, e você consegue criar um grupo dinâmico de todos os workstations que estão pendentes de reboots. E aí, esse grupo que ele é dinâmico, você não precisa ficar gerenciando ele, você pode associar a uma regra onde toda sexta-feira, no final da tarde, eu vou lá e rebooto as máquinas que estão pendentes, para também não rebootar todo mundo à toa. Vou rebootar todas as máquinas que estão pendentes de reboot por meio de um processo inteligente, um pop-up que vai aparecer já em português do Brasil para esse usuário. E aí, em cima disso, você consegue fazer essa estrutura e o próprio usuário vai ter o domínio se ele vai reiniciar agora ou daqui a um certo tempo. Então, um caso de uso é esse. Outro que é muito comum é justamente a gente ter aplicações indesejadas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o WinRAR. Não deveria ter o WinRAR dentro do meu ambiente. WinRAR. Não deveria ter o WinRAR dentro do meu ambiente. Então, eu tenho 8 máquinas aqui que estão, por exemplo, fora do compliance. Eu consigo, a partir disso, montar esse grupo dinâmico e aí associar ele com um contexto onde eu vou retirar esse WinRAR daquele equipamento. Ou então, o contrário, eu não tenho um determinado antivírus ou alguma aplicação importante, eu consigo detectar aqueles que não têm e fazer a subsequente instalação. E montar uma estrutura de automação também baseado no próprio grupo do AD, se assim eu desejar, ou então por meio de tags específicas. Eu consigo montar esse grupo todo dentro desse processo. Eu estou vendo o Wagner perguntando: bom dia, eu consigo travar o PC para não acessar? Como assim, Wagner? Depois me explica um pouquinho melhor o que você quer dizer. Por exemplo, uma das coisas que a gente consegue fazer é bloqueio de USB. Né? Então, você consegue bloquear o USB dentro daquele equipamento para que ele não seja acessado. Tô vendo que o Matheus agora ele já colocou uma outra dúvida. Então, ele está perguntando como disseminar essa correção em grande escala, causando menor impacto para o usuário final. Acho que esse é um grande desafio, Matheus. O Java precisa ser atualizado para corrigir o CVE, mas ao efetuar essa atualização em grande escala, corremos o risco de causar indisponibilidade. Qual o melhor jeito de mitigar e encontrar esse equilíbrio na correção para fazer a melhor escala e tentar minimizar o efeito colateral? Excelente pergunta. Até compartilhar meu xará aí, Matheus Henrique. Cara, o que acontece? A primeira parte da resposta é justamente isso que eu mostrei para vocês. A gente organizar o ambiente em grupos. Então, por exemplo, a gente vai selecionar, eu não lembro se a gente tem algum ambiente aqui com Java. Deixa eu ver se tem um JDK aqui, peraí. Temos. Então, vamos pegar aqui. Eu tenho as máquinas com JDK, temos só uma. Mas vamos fingir aí que a gente tenha mais, tenha 10, 15. O que a gente vai fazer? Todas as máquinas que têm Java numa versão específica, eu consigo filtrar e eu não vou atualizar todo mundo à torta direito de forma indiscriminada. Primeiro, eu vou fazer isso em estágios. E esses estágios, essa granularidade, você consegue pela própria ferramenta. Você vai montar o grupo JDK. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, o JDK Onda 1, onde você vai pegar o grupo, as máquinas que têm o JDK e que, por exemplo, fazem parte do AD Group homologação. Então, primeiro eu vou fazer aqui nesse time. E aí, depois eu vou fazer a onda 2, que são os ativos de produção. E eu vou montar essa automação de modo que, se eu estiver falando, por exemplo, de um servidor, eu consigo concatenar ações.
Então, por exemplo, eu posso rodar um script para fazer um snapshot dentro de um VM, depois eu vou fazer a atualização. E aí, primeiro, eu vou fazer, por exemplo, esse script, vou pegar aqui só um exemplo, tá? E aqui eu vou pegar a aplicação. Então, vamos pegar aqui JDK. Acho que JDK, esse aqui não tem atualização. Vamos dar uma olhada aqui. Ele não tem atualização. Então, olha que interessante, isso também dentro do Vicarious a gente consegue fazer. Veja que o JDK, nesse contexto, ele não tem update disponível. Mas eu quero criar uma regra para o JDK específico. Eu vou lá, seleciono o JDK, ainda que ele não tenha updates, e eu informo que apenas se houver um update do JDK que for crítico ou alto, estou preparando para o futuro. Eu vou lá e faço essa execução. Caso contrário, não faço. E aí eu vou, primeiro, rodar o script de snapshot, depois eu vou rodar o update das máquinas que eu, naquela aplicação que eu tenho interesse, e aí eu vou pegar isso, pelo menos, primeiro, no grupo de prova, no grupo de homologação. A partir disso, eu vou lá, seleciono o schedule, e uma vez que eu montei essa regra, eu vou ter a visão da homologação, depois eu monto essa regra para produção, e aí a gente consegue concatenar esse processo dentro dessa estrutura. Aí, Matheus, eu espero que eu tenha dado aí uma dica ou então um insight de como que a gente consegue endereçar isso na prática, tá? Aí me sinaliza no chat se em cima do que eu comentei, isso foi útil aí dentro desse processo. O Wagner está comentando que ele pode falar no áudio aí a dúvida dele. Pelosi, eles, né, tem dentro do webinar, é possível que as pessoas falem? Acho que sim, né? Sim, pode liberar o áudio aí, Wagner. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem, Matheus? Seguinte, qual o grande problema nosso? Nós temos muito. Eu vi que o controle de ativo a gente já tem um controle de ativo aqui, mas o grande problema nosso é o bloqueio da máquina. Por exemplo, como a gente tem muita coisa espalhada no Brasil, aí, por exemplo, o colaborador ele é desvinculado da empresa. Normalmente ele tem um notebook, ele vai devolver, mas assim, temos aquele problema de cópia, aquela história toda de cópia, porque a gente faz projetos e a gente queria arrumar uma maneira de bloquear o computador de uma maneira que o cara não acesse ele mais. Ah, entendi. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Sim, isso é plenamente possível. E de que forma que a gente consegue fazer isso até de uma maneira mais automatizada, tá? A gente pode criar um grupo chamado Usuários Desligados, ok? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso associado a um AD Group, onde, a partir do momento que você tem uma máquina que dentro do grupo do AD ela foi designada como uma máquina de um usuário desligado, ela automaticamente vai entrar nesse grupo. E o que que a gente pode fazer? A gente pode associar esse grupo com um script, certo? Para fazer esse bloqueio. Aí a gente pode ver o que é possível, né? Tem N caminhos possíveis para fazer esse bloqueio. Se a gente vai fazer um logoff, se a gente vai desabilitar um usuário em particular, tem várias formas da gente encarar esse desafio. Mas eu já te adianto que sim, isso é possível da gente fazer. Inclusive, a gente pode até fazer isso como a etapa de uma prova de conceito, entendeu? Então, como critério de sucesso de uma eventual prova de conceito. Mas dá para a gente fazer sim. Agora, com áudio, aí fica mais claro realmente o desafio aí que você estava enfrentando. Bom, pessoal, então... É similar, né, Matheus? É similar à parte de inventário que você comentou no começo, né? Claro. Ele está executando um pedaço do inventário e está bloqueando ali, cortando o cara de acesso de um ativo que você tem, né? Exatamente essa é uma das riquezas que o Vicarious tem, porque ele tem um agente instalado dentro do ativo. Exatamente. E aí, pessoal, eu já consegui mostrar um monte de coisas aqui do que eu tinha justamente pelas perguntas, mas só voltando em alguns pontos que eu queria destacar, uma das funcionalidades que a gente traz que são mais interessantes é justamente esse essa biblioteca de scripts públicos que nós temos. Todos os dias elas estão sendo aumentadas. Então, eu acho que quando a gente fez o webinar pela última vez, eu acho que foi a gente estava em 250 scripts, a gente já está com mais de 500 aí desde esse processo. E como que isso funciona? Você consegue filtrar esses scripts pela sua necessidade. Então, por exemplo, eu quero fazer
uma ação aqui dentro de Linux, onde eu preciso ver quais são os scripts disponíveis para auditar esse Linux. Então, por exemplo, eu consigo extrair logs de sistema, configurações de DNS, quais são as falhas as tentativas falhas aí de você tentar usar o sudo dentro daquele Linux. Ou então, por exemplo, eu quero ver quais são os scripts disponíveis para remediar a vulnerabilidade de Windows. Então, eu vejo aqui quais são os CVEs associados e isso já me traz ali uma segurança de que eu não preciso ficar criando nada dentro desse processo. Né? Então, ele me fala qual é o CVE, né? A gente explica aqui quais são as mitigações, né? E como isso já está feito, já tem aqui um script em PowerShell já montado, inclusive para ser analisado, e dependendo da situação, até parametrizado. Né? Tem alguns scripts que a gente coloca que são scripts parametrizáveis, que são até mais de notificação mesmo. Então, por exemplo, olha que interessante esse aqui. Eu consigo fazer uma notificação para o usuário. Né? Então, eu tenho aqui um pop-up onde a gente vai, por exemplo, falar com esse usuário que eu vou fazer um update na máquina dele. Então, eu estou avisando para ele isso. Eu não quero que seja isso escrito. Eu consigo aqui, modificar, que é copy as my script, certo? E aí parametrizar isso para o meu ambiente, onde eu posso falar, por exemplo, de uma regra, onde eu vou avisar para esse usuário que ao final da semana a gente vai estar atualizando a máquina dele. Então, eu consigo parametrizar isso de diversas formas possíveis. Eu já mostrei aqui, né, a parte da automação para aplicação de updates, e eu também consigo fazer isso, update de aplicação, quer dizer, e eu também consigo fazer isso para o sistema operacional. Né? E aqui vocês conseguem ver com muita clareza aquilo que é a priorização da remediação. Esse pacote aqui, esse KB, é uma severidade alta que resolve uma vulnerabilidade, e esse aqui, vejam só, é crítico. Não só ele é crítico, como ele resolve 31 vulnerabilidades de uma vez só. E aí eu consigo controlar quais são os pacotes, os KBs que vão ser instalados, e eu consigo controlar o reboot. Posso frear o reboot desse equipamento, ou então fazer aquele reboot assistido, né, como eu falei, que você seleciona se vai ser uma mensagem touch, um pop-up, se você vai permitir que esse usuário adie esse update, perdão, esse reboot ou não, manda mensagem customizada. E aqui você consegue controlar o target e a data de tudo isso, certo? Então, uma vez que eu descobri, organizei e mandei as automações, nos resta analisar os resultados e ver o que está acontecendo. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que algumas das minhas automações tiveram Action Time Expired, ativo não estava online naquela janela, certo? E aí eu vejo que outras ações, por exemplo, tiveram atualização com sucesso, certo? E outras questões que a gente pode ver também é como que eu mostro os scripts. Então, vejam só, aqui os scripts você consegue ver o resultado na própria tela. Então, por exemplo, esse script aqui, de extração de processos do Linux. Ele já me traz dentro da tela todo esse processo. E a gente consegue concluir aqui por meio dos relatórios, onde eu tenho relatórios tanto por meio de Excel, como relatórios também gráficos, e as integrações e notificações, que inclusive são novidades aqui dentro desse processo. Né? Então, toda vez que eu detectar uma nova vulnerabilidade, eu posso encaminhar um e-mail aqui para um usuário. Tá? Então, assim, do nosso lado, né, esse que é o processo aí da visão geral que a Vicarious vai poder conceder. E, em cima disso, a Visual ela já montou toda uma estrutura de serviços, né, Carlos, por cima do próprio produto em si. E aí eu acho que é legal que vocês poderem comentar um pouquinho desse processo. Bacana, obrigado, Matheus. Eu vou chavear de novo aqui para a minha apresentação. Se precisar, eu volto contigo aí para você seguir também alguma coisa. Vocês viram a apresentação, né? Essa aqui é a tela que o Matheus entrou, e eu queria fazer alguns comentários, né? Qual que é o valor agregado, né? Obviamente, além de toda a funcionalidade que o Matheus mostrou, explorando todos os recursos que a plataforma tem, as possibilidades, né? Qual que é o grande valor agregado, né? O grande valor agregado que vem junto com a plataforma é uma redução do risco que você tem no teu ambiente, obviamente, além do monitoramento, identificação e remediação em tempo real que o Matheus apresentou,
Você consolida as ações em cima da plataforma, ou seja, você centraliza as ações ali, não fica espalhado, né? Porque hoje você tem que gerenciar o espalhado, né? Você passa a ter uma visibilidade, capacidade de gerenciamento e priorização. Vou falar um pouquinho dessa questão da priorização. E, para mim, o item que é extremamente relevante hoje em dia, né? Você foca a tua equipe interna nas demandas dos usuários e dos projetos que você tem para fazer. E hoje, na questão da vulnerabilidade, o que você está fazendo? Pegando gente da tua equipe, colocando para corrigir vulnerabilidade. Grande maioria das vulnerabilidades não agregam para o negócio, a maioria delas não agregam para o negócio, elas são fundamentais, são essenciais para você fazer a correção, faz parte do gerenciamento de risco, mas na ótica do negócio, muito pouco ela agrega. Então, você está tirando gente da tua equipe que está trabalhando no negócio e está colocando para fazer vulnerabilidade, né? Então, não parece ser um bom negócio quando a gente faz isso, né? Porque eu estou pegando um recurso que agregaria alguma coisa para a gente no negócio, nos projetos, nas demandas dos usuários, nas melhorias que eles estão trabalhando, e a gente põe essa turma para corrigir vulnerabilidade. Muitas dessas vulnerabilidades, na realidade, não vão ter impacto nenhum no negócio, né? Elas terminam nelas mesmas, né? É simplesmente uma correção de um erro. Muitas vezes você não tem isso. Então, isso aqui para a gente é extremamente relevante enquanto benefício, né? E aí, se você for comparar investimentos que são feitos na parte de automação e manual, você vê que em um determinado nível, né, essas coisas começam a se pagar muito claramente, né? Porque enquanto o investimento em automação, que é essa linha azul, ela é crescente pela quantidade de ativos que você tem, quanto mais ativos, você vai ter mais investimento na parte de automação. Mas é uma curva linear, né? Você vai acompanhando ela, ela vai crescendo conforme seus ativos vão crescendo, né? O investimento tradicional, o que acontece? Num determinado momento, ela pode até ser mais barata teoricamente e na parte de percepção, ela pode ser até mais barata no momento inicial, mas depois você vai começar a perder o foco. Por quê? Porque a quantidade de ativo aumenta muito, a quantidade de vulnerabilidade aumenta muito. Você tem que priorizar, coordenar, identificar, checar se foi feito, checar se deu reboot, checar isso, checar aquilo. Você tem tanta coisa para fazer que num determinado momento de ativo aqui você vai se perder, né? E quando você se perde, o risco também aumenta, né? Então, essa linha em vermelho aqui é a gestão do risco que você está fazendo, né? Então, aqui você está trabalhando na linha branca, que é o manual, você está lá com a tua equipe fazendo remediação, você está até diminuindo o risco aqui, mas em um determinado momento você vai perder controle disso, né? O risco vai subir muito em função da tua tratativa. E a linha amarela aqui é o que a gente tem visto e tem praticado do grau de risco com automação. Você derruba o risco e mantém ele estável, né? Ou seja, você sempre vai gerenciá-lo, mas ele está controlado, está mitigado, né? Então, você tem um custo que está subindo controlado e um risco que está controlado, ao passo que o manual, que é a forma tradicional que a gente faz, você perde o controle do risco, você perde o controle conforme os teus ativos aumentam, você também tem um risco mais alto e você perde o controle disso, né? Então, essa é uma análise que a gente faz, um racional aqui de comparação, né? E aqui alguns pontos interessantes, aqui são alguns relatórios que a plataforma emite, que o Vitório solta, né? Eu queria destacar esse aqui, né, que mostra o seguinte: num determinado momento, eu estou fazendo uma série de análises e, de repente, eu tenho uma queda muito grande das vulnerabilidades, né? Então, se vocês puderem ver aqui, no final desse período, ou seja, numa semana que eu tenho aqui, a quantidade de vulnerabilidade ela caiu muito. Por quê? Porque nas semanas anteriores eu tive planejamento, priorização, identificação, divisão dos grupos. Eu fiz toda essa análise que o Matheus comentou, né? Toda essa possibilidade de destrinchar o que eu tenho para corrigir, eu fiz, entendi, e depois de um determinado momento, bota para corrigir. E aí você vê que o número de vulnerabilidades cai absurdamente, né? Então, olha só a quantidade que eu tinha aqui e 10 dias depois, olha a quantidade que eu tinha aqui, né? Mas demanda a questão do planejamento e da priorização, né? Por quê? Porque todos esses desafios que vocês comentaram, que o Matheus também comentou, né? Tem máquina que eu não posso mexer naquele momento, tem correção que eu não posso fazer exatamente na hora que eu quero, tem servidores que eu tenho que fazer uma programação, tem que entrar numa change, tem coisas que eu tenho que mudar
eu estou fazendo um update aqui, tem que mudar do outro lado da minha aplicação, o meu servidor, uma versão de SO. Então, tem muita coisa que eu tenho que fazer que está associado. Mas está aqui, né? Tá com visibilidade. Então, esse aqui é um dos relatórios que eu gosto, que é um caso real, né? De baixo índice de ativos, mas vocês veem a quantidade, né? Aqui outras linhas do tempo e algumas divisões que são possíveis de serem extraídas da plataforma. Então, tem outros relatórios também, aqui eu mostrei só alguns para vocês, e é um pouco do resultado disso que o Matheus comentou, né? Ou seja, tem uma grande linha do tempo aqui que vai mostrando o que está sendo identificado, o que está mitigando, né? Então, vocês conseguem ver as reduções que acontecem também, como que a plataforma do outro lado está chegando coisa nova, né? Está chegando coisa nova. Então, você está trabalhando, mas está chegando coisa nova, né? Bom, o que a gente tem de serviço de valor agregado da plataforma do Vicarious, né? Esses aqui são os serviços que a gente tem hoje, né? Então, tem uma série de serviços hoje que a gente ajuda os nossos clientes a fazer um roadmap de SI, gerenciar o programa de segurança da informação junto com nossos clientes, executar uma série de ações técnicas que vão desde pentest, políticas, SOC, análise de segurança que a gente faz, os assessments, gestão de incidente, plano de resposta a incidentes, ERPs, né, que são os planos de recuperação de desastre. Dentro de todos esses conjuntos técnicos, um dos conjuntos é a gente fazer análise e também a correção das vulnerabilidades. Então, é um conjunto de serviços que eu deixei destacado aqui, na parte técnica, aonde esses serviços com a plataforma Vicarious estão contemplados. A gente também tem gestão de mudança e educação, onde a gente trabalha mais na linha da engenharia social, dos assessments em cima de engenharia social, dos planos de capacitação, dos planos de divulgação que eu tenho para educar e conscientizar e capacitar o meu usuário, né? Então, esse aqui é um outro pilar, né? Além de outros serviços especializados em segurança da informação, mas esses aqui são os principais. E dentro desse pilar, a gente tem duas modalidades para trabalhar com a plataforma, né? Vocês viram a plataforma do Vicarious extremamente poderosa, alivia em muito o trabalho que a gente tem visto, que a gente tem. Tem dois modelos que a gente compartilha isso com o mercado, né? O primeiro é a tradicional subscrição anual. Então, você pode adquirir o Vicarious comprando uma subscrição anual. Vai lá, faz o levantamento de quantos ativos você deseja colocar o Vicarious, quantos ativos você tem e quantos você vai colocar o agente do Vicarious. É feito um dimensionamento disso, tem um valor, você paga uma subscrição anual, que é a subscrição que vocês já estão acostumados. Então, esse é o primeiro modelo. E o segundo modelo, que é o que traz um pouco mais de flexibilidade, que é um MSSP, ou seja, um serviço mensal, né, que é feito todo o ciclo de gestão de vulnerabilidade com um investimento mensal no formato serviço, para os ativos que você escolheu, né? Então, isso aqui é uma tarifação mensal com base nos ativos que estão instalados dos agentes, né? Isso dá para a gente bastante flexibilidade de investimento no orçamento, né? Esse modelo, o modelo da subscrição, ele vai pegar teu parque inteiro por um ano e o modelo do MSP mensal, ele vai olhar o que você tem naquele mês e vai te tarifar naquele mês, né? Qual que é a grande diferença dos dois modelos, né, Matheus? Aqui, se você tem já um orçamento, quer fazer um investimento no ano, você cobre todo o teu parque. Ok. Se você tem uma limitação de orçamento, ou se você não tem, falou, poxa, eu quero colocar só nos meus servidores o Vicarious, ou só num conjunto de ativos, né? Ou quero colocar só num determinado local, você vai para o MSSP mensal, né? Porque a gente tarifa isso aí mensal, um investimento localizados, trabalha no mês, apura a quantidade de ativos que você tem ali, no mês seguinte você paga aquilo, né? Então, é um formato que permite flexibilidade, né? Se você tem um orçamento que está mais reduzido, ou se você não tem todo o orçamento para fazer uma subscrição anual, você vai por partes, né? O mais importante é que você vai experimentando o serviço, vai experimentando a gestão de vulnerabilidade e vai cuidando dos seus ativos principais, tá? Tanto para um modelo quanto para outro modelo, a tua equipe não necessariamente precisa ser especialista no Vicarious. Pode até ser se você quiser, mas não tem necessidade de ser especialista. A gente faz isso por você. Junto com a tua equipe, nós pilotamos o Vicarious junto com vocês e a gente coordena isso aí junto com vocês. Chamamos as reuniões,
ajudamos você na priorização, na priorização dos scripts, das automações. A gente faz todo o trabalho junto com vocês na parte de organização, priorização e a criação de todos os recursos que estão dentro do Vitário, tá? Então, né, você não precisa, como eu estava comentando, né, não desvia o foco da tua equipe para cuidar de vulnerabilidade. Deixa a tua equipe trabalhando com projeto, com melhoria, com demanda. A gente faz isso junto com você, a gente faz isso por você em várias frentes de trabalho da plataforma. Exato. Bom, estamos aqui 5 minutinhos para a gente terminar. Se vocês tiverem alguma pergunta, Matheus, também fica à vontade para fazer seus comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma outra questão, fiquem à vontade. Tá, pô, Carlos, obrigado aí pelo tempo também de vocês, pelo convite mais uma vez. Quem de repente tem alguma dúvida e que acha melhor, né, assim como nosso amigo Wagner abrir o áudio e explicar do que digitar, acho que agora é o momento certo aí para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre a sua necessidade, né? Alguém por acaso tem algum ponto, alguma dúvida, algum esclarecimento que gostaria de fazer aí, seja pelo chat ou pelo áudio mesmo? A gente pode rodar a Acho que POC, não, viu? inclusive, né, Matheus? Pode rodar uma POC, se você quiser rodar uma POC, Sem pegar dúvida, 3, sem 4, dúvida. 5 ativos que você tem, a gente faz uma POC junto com você, mostra as funcionalidades para você conhecer na prática, né, experimentando o teu ambiente, né, como é que faz. Acessa a gente e a gente combina e faz uma POC, tá? Sem sombra de dúvidas, dá para a gente fazer isso com certeza. Maravilha. Eu acho que fica só os nossos agradecimentos aí pelo tempo de todos vocês. Um agradecimento também aí para todo o time da Visual, né, pelo convite e pela organização. Estamos aí inteiramente à disposição para a gente poder fazer aí um teste, fazer uma POC. Fiquem à vontade para a gente poder tratar dentro desse processo. Obrigado pela presença, viu? Obrigado aí, Bruno, na parte de marketing, que nos ajudaram aí na organização e estruturação desse webinar. E agradecer a participação de todos vocês. Espero que tenha valido a pena conhecer a plataforma de remediação de vulnerabilidade. Vocês vão se encantar com a plataforma quando vocês começarem a utilizar. Então, se quiserem uma POC, acione a gente. E obrigado, que vocês tenham uma ótima tarde, né? E uma ótima semana, né? Porque nós estamos na terça-feira, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, né? O Brasil começou agora, né, Matheus? Começou o ano novo 2.0, né? Então, tenha uma ótima semana e obrigado a todos. Forte abraço.